alguns cristãos, né, judeus, né, convertidos ao cristianismo, eles chegam até estas igrejas, principalmente uma dessas, e eles chegam lá e começam a dizer: vocês precisam se circuncidar, vocês precisam obedecer a lei. Glória a Deus, aleluia. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam obedecer a lei, e começam a impor jugo sobre eles, começam a dizer o que eles precisavam fazer. E nós vemos que tudo isso Paulo ele fica sabendo. Então ele faz o quê? Ele diz assim: eu vou escrever uma carta para alertar eles qual é o evangelho, o que é a verdade. E se você for em Gálatas 1, versículo 6, vai dizer assim, ó: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, no qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quando Paulo está dizendo, são aquelas pessoas que queriam colocar julgos sobre os gentios convertidos, a qual Paulo já havia pregado e anunciado a eles a fé em Cristo, a fé para salvar. Mas então eles chegam lá e eles começam a querer mudar tudo, dizer: não, vocês precisam se circuncidar de novo. Vocês não são circuncidados, vocês não obedecem a lei ainda, precisa. E o que Paulo ele diz, versículo 8: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja ele anátema. Eu já anunciei um evangelho para vocês. Como que pode chegar outra pessoa falando outro evangelho e vocês receberem, e vocês aceitarem? Mesmo que eu mesmo vou até vocês e diga outro evangelho, eu serei anátema, porque existe apenas uma verdade e um só evangelho. Então entenda que Paulo estava escrevendo aqui para demonstrar que aquelas pessoas, por alguns que queriam, fazer do evangelho do jeito deles e não do jeito que o Senhor ensinou. Então Paulo diz: olha, mesmo que eu ou um anjo vos anuncie outro evangelho além do que eu já preguei, seja ele maldito. Ele estava querendo dizer: não tem outro evangelho, não tem outra palavra. Mas aqui muitas vezes voltamos lá no texto. O que é a circuncisão? O que é a incircuncisão? Tem alguma virtude nisso? Não. Se a pessoa não for uma nova criatura. Meu Deus. Ou seja, então quando aqueles homens chegaram ali, viram a igreja, eles não olharam para a transformação de Cristo na vida das pessoas, mas eles olharam se eles não estavam obedecendo meramente a algumas tradições ou algumas coisas que foram impostas para os judeus, que estava escrito na Torá, não para os gentios. É por isso que em alguns momentos de nossas vidas as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que estamos fazendo do que com aquilo que nós estamos se tornando. Verdade. Ou seja, porque fazer é uma coisa, se tornar é outra. Porque muitas vezes você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Mas muitas vezes ela não se preocupa que você fazendo, você está se tornando uma pessoa diferente da qual você é. Muitas vezes uma pessoa amarga, muitas vezes uma pessoa irada, muitas vezes uma pessoa revoltada. Por quê? Porque as pessoas só te cobram para você fazer e não se importa quem você está se tornando. É por isso que o evangelho que Paulo estava tentando dizer é o evangelho que transforma vidas. Aleluia.
E a nossa preocupação não é o que a pessoa faz, mas é o que a pessoa está se tornando. Porque se não for uma nova criatura, não tem como ter o Evangelho. Mas chegou alguns ali, como os Paulo, ele diz aqui, alguns que queriam transtornar o Evangelho. Não. Em Cristo, agora para ser salvo, ver se é cristão, se aceitou a Cristo, tem que se circuncidar. Tem que obedecer à lei da Torá. E Paulo diz não. Por quê? Porque o Evangelho já não sei o Evangelho da verdade. Versículo 11, que diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. O que Paulo estava tentando dizer, olha, aquilo que eu levei até vocês não foram palavras minhas, e nem palavras da minha vontade, porque eu não aprendi com homem algum. Mas sabe como eu aprendi? Quando eu tive um encontro com Cristo, quando Jesus ele falou comigo, e ele me deu a revelação desse Evangelho, dessas palavras, para demonstrar e levar até vocês, para vocês poderem entender a maneira que vocês precisam se portar. Então entenda que o Paulo estava ali meio angustiado ou preocupado com aquela igreja, porque tão facilmente alguém veio até eles e levou uma nova doutrina e eles se deixaram levar. E quem sabe a igreja de hoje está desse jeito. Qualquer vento de doutrina, as pessoas já vão atrás. Qualquer palavra diferente, as pessoas já vão atrás. Faz isso, faz aquilo. Mas esquece que a Bíblia diz que nenhum outro evangelho vai ser anunciado além deste evangelho, o qual Paulo recebeu, não foi de homem, mas foi da revelação de Cristo. Então é esse evangelho que transforma. É esse evangelho que vai nos fazer o quê? Uma nova criatura. No capítulo 2 e versículo 4 diz assim: é isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Ou seja, Jesus havia dado a liberdade, mas muitos queriam impor o que? A servidão sobre eles. Não é assim, tem que ser desse jeito, tem que obedecer a lei, tem que se circuncidar, tem que fazer desse jeito. Irmãos, entenda que o jeito que eu preciso fazer é como a palavra está me instruindo. Não existe outra maneira. É como a Bíblia diz para mim fazer. Não tem outro evangelho. Só que chegaram ali alguns cristãos, que eram judeus convertidos ao cristianismo e queriam impor algumas coisas. Não aceitavam que seriam daquele jeito. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Uma analogia para os dias de hoje, muitas vezes, são pessoas que não aceitam a liberdade do outro. Ou seja, não aceita o jeito do outro adorar a Deus. Não, tem que ser do meu jeito. Não aceita o jeito que o outro ora, se o outro ora sentado, ou deitado, ou de bruços. Não, tem que ser de joelho. Não. É de joelho que Deus ouve. Então querem colocar muitas vezes um jugo que não importa a maneira que nós oramos. Somente para você poder entender. Se oramos de pé, de joelho, sentado, deitado, andando, correndo, não importa. O importante o que é? É se Deus vai ouvir a nossa oração. Se estamos com o coração sincero. Então quando fala aqui da liberdade, é porque eles queriam impor alguns julgos que para eles pareciam ser certo. Porque eles faziam e a outra pessoa tinha que fazer também. É a mesma coisa quando os discípulos chegaram e dizem assim: Senhor, por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam?
Entenda que Deus, ele tem um compromisso com cada. O nosso Deus, ele nos ama. E muitas vezes, o que Ele vai querer de mim, Ele não vai querer de você. Mas muitas vezes, por a minha ignorância, porque Deus pediu para mim, eu vou querer impor para você, dizendo, olha, para servir a Deus tem que ser assim. Porque Deus pediu para mim, olha, me deu uma revelação que eu tinha que ser desse. Mas era eu. Não era você. Era eu. Então Deus, ele tinha pedido para quem? Para os judeus serem assim. Para que o povo judeu fosse daquele jeito. Mas ele não tinha pedido para os gentios. Mas o povo judeu convertido ao cristianismo não aceitava. Dizia, não, eles têm que fazer igual nós. Senão não tem salvação. Então Paulo, ele estava tentando explicar que Deus, ele chamou cada um de um jeito. E cada pessoa, Deus, ele vai cobrar uma coisa diferente. De uma forma diferente. Nós vemos que Paulo, ele nunca casou. Mas ele nunca pôs isso como regra. Para aquele que pregasse o evangelho e não casasse. Ele nunca colocou. Deus pediu para ele. Mas ele não impôs às outras pessoas. E o que nós precisamos entender aqui nesse versículo é que muitas vezes Deus, ele pediu para você, mas ele não pediu para mim. Então ele vai continuar me usando do meu jeito. E vai continuar te usando do seu jeito. Porque estamos muitas vezes mais preocupados com isso do que se a pessoa ela foi realmente transformada. Se realmente ela é uma nova criatura. Ficamos tão preocupados com essas meras, né? E esquecemos do principal. Que é, houve uma transformação. Aqueles judeus convertidos ao cristianismo, quando eles chegaram ali, o que eles precisavam ver primeiro? Se aqueles homens, eles tinham se convertido realmente. Eram novas criaturas, mas não, eles foram lá para impor algumas regras que Deus não havia mandado impor. E quando aqueles, versículo 6, e quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, o quais tenha sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência dos homens. E se digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, Deus não aceita a aparência. Eu chegar impondo, sendo, eu sou, eu faço. Por quê? Porque Deus está preocupado com o que tem dentro do homem. É a transformação. Não adianta eu ter palavras bonitas, palavras persuasivas, palavras que te emocionam, palavras que tentam te convencer, palavras que te impõem, se eu mesmo não fui transformado. É uma mera aparência. E Jesus, quando ele olha para nós, ele olha o quê? Não é para o nosso exterior, ele olha para o nosso interior. Porque ele conhece os nossos pensamentos e ele conhece a intenção do nosso coração. Mas quando aqueles homens chegaram, eles não olharam para nada, só olharam, não são circuncidados ainda, não estão obedecendo a lei. Precisa mudar tudo. Não, aí Paulo nos ensinou, não, Paulo ensinou tudo errado. Vocês precisam fazer o que? Tudo de novo. Tudo de novo. Mas entenda que Paulo, ele já havia o que? Recebido tudo aquilo. Já havia sido o que? Instruído. E aqui no versículo, capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando Paulo ele começa a escrever a carta, ele começa a se colocar como exemplo de quem ele era, do que ele fazia e quem ele se tornou. Ele era também judeu, ele era também circuncidado, ele era também descendente de uma das tribos de Israel. Mas o que Deus cobrou a ele não cobrava o povo, mas ele apenas dizia: já estou eu crucificado com Cristo. Porque a vida que eu levo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos entender como igreja. Nós estamos preocupados com meras formalidades e esquecemos do principal, que é se Cristo está vivendo em nós e se nós estamos vivendo uma vida para agradar a Cristo. Se o meu eu, ele já morreu, para que Cristo ele venha a ser vivificado em cada um de nós. É essa a nossa preocupação. E era essa a preocupação de Paulo, porque Paulo estava preocupado com eles, porque eles aprenderam o evangelho certo e estavam se corrompendo ao evangelho errado. Aqui no capítulo 3 assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Ou seja, eu ensinei, eu instruí, eu mostrei qual era o caminho, mas de repente chegou alguém fascinante, chegou alguém com palavras persuasivas, chegou alguém com palavras bonitas, e você esqueceu as palavras da vida. Porque aquelas palavras te emocionaram, te fizeram chorar, mas eram as palavras de Deus. Daí ele já diz o que? Recebeste o Espírito Santo pela pregação da fé ou pelas obras do Espírito? O que ele queria dizer, essas pessoas que foram aí, ensinaram tanto, eles levaram o Espírito Santo até vocês? Ou só levou coisa da lei? Só levou coisa da lei para você, só impôs. E o Espírito? Então vocês começaram pelo Espírito, mas acabaram pela carne. Porque deram ouvido, irmãos. Porque uma das coisas mais difíceis, sabe qual é? Ensinar. Porque muitas pessoas não estão preocupadas em ensinar o certo, estão preocupadas em ensinar somente o necessário para ser aplaudido e ser honrado, e o demais está tudo certo. Porque não querem ensinar o que é a verdade. Mas Paulo, ele amava as almas, ele se doía por causa delas, ele queria realmente que essas pessoas tivessem a vida eterna. Entenda que o evangelho que Paulo ele pregava não era o evangelho para as pessoas serem abençoadas, era o evangelho para elas serem salvas, serem transformadas, serem uma nova criatura. E este é o evangelho que muitas vezes nós temos que anunciar. E só para você poder entender aqui, no versículo 6, ele diz assim: é caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios,
anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. São benditos, ou seja, então entenda que a fé, ela veio primeiro que a lei. A promessa para Abraão também veio primeiro que a lei. Veio primeiro, então ele está tentando explicar por que os gentios não tinham que se circuncidar e por que os gentios não tinham que obedecer muitas vezes um monte de liturgias. Por quê? Porque o Senhor já havia feito uma promessa para Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá atrás, antes da lei. Então, o que ele estava explicando era isso. Daí diz aqui no versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Entendeu? Deus ele falou quem? Com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tinha lei quando ele falou com Abraão? Não tinha. Mas ele diz: em você, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Então olha onde Paulo ele foi para demonstrar para os gentios que eles poderiam ser abençoados sem obedecer a lei. Porque no tempo de Abraão não tinha lei. Mas mesmo assim Deus prometeu: em você, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas ou abençoadas. Entenda que ele disse: somente o povo judeu será abençoado? Não. Somente os hebreus? Não. A bênção, pode ver que o projeto de Deus já não era somente para os descendentes de Abraão, mas era para que todas as pessoas fossem abençoadas pela fé de Abraão. E é isso que nós precisamos nos preocupar. Como que está a nossa fé? Como está? Versículo 16 diz assim: ora, a promessa foram feitas a Abraão e a sua prosperidade. E não diz e a posteridade quando falando de muitos, mas como de uma só, é a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido retamente anteriormente confirmado, porque por Deus a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. A lei veio mais de 430 anos depois, quando Moisés foi ao Monte Sinai e recebeu a lei. Mas quando esta lei, que Paulo estava tentando dizer, quando Moisés aplicou a lei, a promessa de Abraão estava antes. Estava antes. Não estava depois da lei, estava antes da lei. Porque a lei foi dada para o povo israelita, para o povo judeu. Não foi dada para os gentios. Mas a promessa foi dada para todas as famílias da terra. Para todas. Então o projeto de Deus não era alcançar só o povo, era alcançar todo o povo. Mas por alguns judeus se sentirem privilegiados, dizendo: não, por que nós temos que obedecer? Por que nós temos que guardar os sábados? Por que nós temos que fazer isso? Por que nós temos que... E vocês não?
Porque a Bíblia diz que Cristo, ele já se fez maldito, ele cumpriu a lei pelos gentios, ele cumpriu a lei por todos, para que nós pudéssemos alcançar o que? A promessa de Abraão. Versículo 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé, que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então entenda por que Deus ele deu a lei. Porque a lei era para nos conduzir aonde? A Cristo. E a lei nos trouxe a Cristo. E quando Cristo ele cumpre toda a lei, ele diz: a partir de hoje não é mais lei, a partir de hoje é graça, porque eu já paguei o preço. Então vocês não precisam pagar, porque eu já paguei. No versículo 25 diz assim: mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus, e pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fosse batizado com Cristo, já vos revestis de Cristo. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Aleluia. Versículo 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que Paulo estava tentando dizer: olha, Cristo já veio, Cristo já morreu, Cristo já pagou o preço, Cristo já cumpriu a lei. Por que vamos trazer as coisas da lei ainda para tentar impor coisas que o Senhor não está impunhando? É por isso que aqui no versículo 4 diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, que é Cristo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Entendeu? Então ele enviou o Espírito, ele nos adotou como filho de quem? De Abraão, para sermos participantes da mesma promessa. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então em Cristo nós alcançamos isso. Por quê? Porque ele se fez maldito pela lei para que hoje nós fôssemos benditos. Ele pagou esse preço. Então ele nos deu o Espírito Santo, que todos os dias nos clama: Abba, Pai. Mas ele estava explicando para aquele povo por que eles não tinham mais que obedecer, porque houve uma confusão. Por isso que Paulo ele explica tudo isso, porque a cabeça do povo ficou tudo confundido. Paulo pregou assim, que nós somos livres. Agora chega aqui algumas pessoas e quer nos colocar jugo, quer nos circuncidar. O que nós fazemos? Então Paulo tem que voltar lá em Abraão, mostrar que não é da lei, gentil não pertence à lei, gentil pertence àquela promessa, que nele serão benditas todas as famílias da terra. Mas no versículo 9 diz assim, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e podres, os quais de novo quereis servir? Guardar dias, meses,
tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Olha o que Paulo diz. Em vez deles avançar, eles estavam retrocedendo, aceitando tudo aquilo de novo na vida deles, sendo que Cristo já havia os libertado. E quantas pessoas nós vemos que, em vez de caminhar para frente, voltam para trás? Por quê? Porque já foram ensinados certo. Mas chega alguém e começa a transtornar o Evangelho, começa a impor alguma lei, começa a dizer não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não é assim que serve a Deus. E a pessoa finda, tem tempos, tem anos, tem guardadia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e esquece de andar para a frente e começa a andar para trás. Como ele fosse receio que eu haja trabalhado em vão para convosco. Ele quer dizer, já todo o trabalho que eu tive para vos anunciar o Evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira. E agora ouça a notícia que vocês estão aqui transformando rudimentos de Cristo, voltando atrás, aceitando tudo de novo. No versículo 4, 19 diz assim: meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que sinta as dores de parto? Porque ele já havia os feito nascido para Cristo. Só que agora eles tinham ouvido e feito, tinha alguns que tinham até sido circuncidado. Agora ele está dizendo, agora eu preciso formar o caráter de Cristo em vocês novamente. Eu preciso passar esta formação de novo. E ele diz no versículo 20, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Eu estou perplexo com tudo isso. Quando ele recebe a notícia, ele fica o quê? Espantado. Mas como? Eu ensinei. E quando eu saí de lá, ele estava tão firme, ele estava assim no Evangelho de Cristo. Agora eu ouço a notícia que chegou alguém lá, devastou tudo aquilo que foi o meu trabalho. Agora eu vou precisar começar tudo de novo. Então ele estava perplexo por causa disso. E quantas pessoas passam anos na presença do Senhor? E a hora que você vê, voltou para o mesmo lugar. Então tem que se começar o que? Tudo de novo. Então entenda, mas sabe o que é mais interessante? Que mesmo Paulo ouvindo isso da igreja, ele disse, eu não desisto deles. Como o Senhor é perfeito. Se for para mim começar tudo de novo e formar um caráter cristão neles de novo, eu vou começar por esta carta, porque brevemente eu vou até eles. Nos ensina, Senhor, nos forma nosso caráter. Mesmo que eles foram ensinados e saíram, eu preciso retomar eles de novo. Em nome de Jesus, não dá esse povo. É isso que é importante, irmãos. É entendermos. Não sei porque alguns perdem a cabeça, perdem a fé, esquecem como que aprendeu, esquecem do que é certo e abandonam. Mas aquele que prega, ele tem que ter paciência de começar tudo de novo. Só que muitas vezes a pessoa não tem a paciência, ela vai, não, você já sabe tudo. Não, ele perdeu tudo. Você precisa começar tudo de novo. Tem a mesma paciência daquele que nunca ouviu a Cristo. Mesmo que se ele fosse obreiro, pastor, pregador, não importa quem era. Você tem que começar o trabalho tudo de novo. Para formar o caráter dele cristão de Cristo. É por isso que ele fala que ele estava sentindo o quê? Dores de parto de novo. Ou seja, era como se ele tivesse que dar à luz àqueles novos cristãos de novo. Então, quando as pessoas saem da presença, é como se nós tivéssemos que ganhar eles de novo. E por que da primeira vez temos tanta paciência e depois já perdemos?
Ah, você já conhece mesmo. Eu vou pregar o quê? Você já sabe tudo da Bíblia? Vai para a igreja. Sai dessa vida aí. Você precisa de Cristo. Mas pela primeira vez, como falamos hoje, Jesus te ama. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus, ele quer fazer uma obra em você. O que Paulo estava tentando dizer, que o trabalho é o mesmo. Mas muitas vezes aquele que prega não tem a mesma paciência. Quem sabe ele fez coisa que te deixou perplexo. Eu não acredito que aquele irmão, ele saiu da igreja e fez aquilo. Não, aquele fez aquilo outro. Não importa. Não importa, não. Você precisa ter dores de parto por ele de novo. Ai, Deus, como Precisa você é ir lá maravilhoso. Que delícia. e dizer, não, o Evangelho é assim. Jesus te ama. Abraçar. Mostrar para ele que ele é importante para Cristo, como da primeira vez você fez. Capítulo 5 diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Lembra que nós vimos lá atrás que as pessoas não estavam contentes com a liberdade que Paulo anunciou a eles e queriam impor jugo. E Paulo está dizendo aqui, olha, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não nos tornei a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Não se coloque mais debaixo desses jugos. Versículo 6: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, o que ele quer dizer? Foram aí pregar jugo, pregar circuncisão, mas falaram do amor, anunciaram o amor. Eles querem somente colocar debaixo de servidão, debaixo de jugo, mas nem a circuncisão nem a circuncisão não é uma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Pelo amor. Ou seja, eu tenho a minha liberdade, mas eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à Carne. Então entenda que aqui Paulo ele já explicou tudo, ele estava ensinando como que é, não é debaixo da lei. Agora nós temos o Espírito, e o Espírito ele vai começar a nos dirigir. E como ele nos dirige? Primeiro, pelo amor. Por quê? Porque é difícil amar as pessoas. Amar. Já é difícil você amar os seus parentes, quem você convive. Imagina quem você não convive. Já é difícil amar o seu amigo, imagina o inimigo. Então entenda que eles foram com um monte de regras, um monte de jugo, mas não falaram de amor. Não falaram de transformação, não falaram de mudança. E Paulo então ele começa a dizer: olha, eu vou falar para vocês o que vocês precisam fazer. Vocês têm liberdade em Cristo, mas não pode dar liberdade à carne, usar dessa liberdade para a carne. Vocês precisam fazer o quê? Se unir em amor. Daí começa aqui no 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não faça o que quereis. O que ele estava dizendo? A transformação para vir é quando você tem uma liberdade em Cristo. E na sua liberdade você pode fazer uma obra da carne. E pela sua liberdade você pode obedecer à voz do Espírito. Só que esses dois vai fazer o quê? Se combater.
Um vai dizer, vai orar. O outro vai dizer, vai assistir televisão que é melhor. Um vai dizer, vai na igreja. Não, vai lá na praça passear. Lá na praça é tão bom. É desse jeito. E eu posso ir, há algum erro em ir na praça? Não, há uma liberdade para mim ir. Só que eu entendo que muitas vezes eu estou deixando de alimentar o meu Espírito. para alimentar a minha. Carne. E eu tenho liberdade para decidir? Tenho. Só que sempre elas vão se opor. Vamos na igreja? Não, eu estou tão cansado, hoje não dá. É desse jeito. Hoje não dá. Só que muitas vezes a pessoa está cansada, mas ela não vai dormir. Ela pega o celular na mão, ela liga uma televisão, ela deita no sofá, ela vai assistir. Verdade. Então ela foi alimentar o quê? A carne. Em vez de alimentar o Isso. espírito. Porque a carne e o espírito eles vão sempre fazer o quê? Se opor. Nunca a carne vai querer que você esteja na igreja. Nunca a carne vai querer que você ore. Nunca a carne vai querer que você leia a Bíblia. Ela vai querer o quê?